Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Nós estamos na escola de Jesus. Hoje é sábado da 8ª semana do tempo comum. Uma caminhada que nós vamos fazer no Evangelho de Marcos, depois de Mateus e de Lucas, até o final do ano, até a 34ª semana do tempo comum, quando então iniciaremos o Advento. Sejam bem-vindos e bem-vindas nesse sábado maravilhoso na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo dia 29 de maio de 2021. Muito obrigado, Deus, por esse sábado tão querido e abençoado por Ti. Obrigado pelos meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham no Evangelho do dia. Obrigado, Deus, por esse sábado, que é o nosso sábado da 8ª semana do tempo comum. Deus continue conosco, nos guardando, nos protegendo. Que nosso dia, Pai, seja amparado e governado pelo Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti. Nós temos no Senhor a nossa paz e a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Você que está assistindo ao vivo, como a Erli, como o Fábio Lúcio Brandi, não é? Você que vai assistir depois pelo YouTube, pelo WhatsApp, não é? Um abraço ao diácono Livingston, um abraço ao nosso querido irmão Valmir, um abraço à nossa irmã Neuza, meu amigo Cláudio Roberto, lá de Goiânia. Um abraço a todos os irmãos e irmãs que vão depois estar acompanhando o Evangelho do dia. Tereza Pereira, amém? Elonede Cabral, todos vocês que estão ao vivo, Deus abençoe. Um abraço para Eni, para Penha, que eu sei que sempre assistem depois. E todos vocês que nos acompanham, Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos ver o Evangelho de hoje, dia 29, e no Evangelho do dia, o editor aqui cometeu um erro. A citação do Evangelho está correta. Hoje é Marcos 11, 27 a 33. Mas o texto que o editor colocou aqui é Marcos 10, 27 a 33, Marisa. Não é? Então foi um erro do editor chamado Edson. Não sei se você conhece a pessoa. Mas a citação está correta. Marcos 11, 27 a 33. Então vou ler aqui na Bíblia. Marcos 11, 27 a 33. Vamos abrir a palavra. Não conseguiu fazer isso. Não sei. Eu li o 11, devo ter ido pro 7, né? Pro 10. Marcos 11, 27 a 33. Amém? Muito bom, queridos irmãos e irmãs, a autoridade de Jesus e o batismo de João. Ontem, quando eu estava meditando nesse texto, lendo, estudando a exegese desse texto, eu lembrei do saudoso pastor José Elias, um senhor que ele foi consagrado pastor com 70 anos de idade e faleceu com 75. Não é? Um amor de pessoa. Ele orava por mim, eu tinha 15 anos e eu gostava muito de estar junto dele para ouvir as palavras bonitas que ele dizia.
né? Eu lembro que num culto que nós fomos, não sei se foi na igreja ou no lar, ele pregou sobre a autoridade de Jesus e o batismo de João, que é Marcos 11, 27 a 33. E foi a única pessoa até hoje, olha, dos meus 15 anos aos 51 anos, a única pessoa que eu vi pregar esse texto, Marisa, né? Pastor José Elias, um senhor bonito, um senhor muito abençoado, saudosa memória. Graças a Deus pela vida do pastor José Elias na minha vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos ler a palavra. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pastor Orlando Lima Júnior, irmãos e irmãs. Senhor, aqui está a tua palavra que é santa e perfeita. Nesse Shabat, nesse dia especial, fala conosco, Pai. Pai, alimenta a nossa vida espiritual. Nos ajude, ó Deus, a entender a tua palavra, a viver o teu evangelho, a perceber a tua graça e a glorificar a Deus, o Senhor, por esse tempo especial na tua presença. Usa-nos, ó Deus, para compartilhar o evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, é interessante que esse mesmo texto, ele é citado por Mateus 21, 23 a 27, e também por Lucas, de 1 a 8. Mas Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele traz detalhes, ele traz assim, uma beleza no texto assim, muito especial. Esse evangelho, a partir de Marcos, ele é muito interessante. Não é? A Bíblia diz assim: então regressaram para Jerusalém. É interessante que Jesus está na Semana Santa, ele está indo para Betânia, indo para o Monte das Oliveiras e retornando para Jerusalém, para passar ali os últimos dias no templo, para pregar o seu sermão escatológico sobre o fim do mundo, sobre as dores que viriam sobre o planeta Terra, né? Ele está voltando para Jerusalém. E é interessante, irmãos e irmãs, andando ele pelo templo, não é, aquele longo pátio do templo, um lugar gigante, bonito, maravilhoso, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Até numa versão antiga, eram os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Como se fosse um sinédrio ambulante.
não era o sinédrio que estava reunido oficialmente, Marisa, mas eram as pessoas do sinédrio, era um sinédrio ambulante que estava atrás de Jesus para tentar de alguma coisa desqualificar Jesus, desconstruir Jesus Cristo. Não é? Então, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, parece que eles foram determinados, né, a perseguir Jesus, determinados a descontinuar o trabalho de Jesus, porque o Senhor Jesus, no versículo 15 ao 19, havia, né? Marisa está mexendo aqui na minha tela. Eu puxei a coxa aqui. Não, tá certo, tá bonzinho. Marisa, ela é minha filmadora, tá preocupada aqui com a filmagem, né, Marisa? Né? Então, amados irmãos e irmãs, Jesus havia entrado no templo e purificado o templo, né? Ele entrou no templo, ele limpa o templo, expulsa aqueles vendedores, né? Ele desqualifica o que eles estavam fazendo ali. Achei muito bacana ontem uma palavra de um pastor lá do Nordeste, quando ele disse assim que Jesus entra no templo e purifica o templo, desqualifica o que as pessoas estavam fazendo, mas ao mesmo tempo ele senta em frente o gasofilácio e vê com prazer as pessoas trazendo ofertas e colocando no gasofilácio, Marisa. Ou seja, algumas coisas ele desqualificou, outras ele elogiou, né? Como é bom sustentar a casa do Senhor. Jesus viu isso com prazer, com alegria, principalmente quando ele viu uma viúva dar tudo para a casa do Senhor. Ele sentiu alegria naquilo, elogiou. Mas interessante, irmãos e irmãs, que esse sinédrio ambulante, esses principais sacerdotes, escribas e os anciãos, lhes perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazerem? Não é? Essas coisas está se referindo não ao ensinamento de Jesus necessariamente, mas o fato da purificação do templo. Não é o que Jesus fez ali, expulsando as pessoas estavam vendendo no local, impedindo a adoração das mulheres e dos gentios, porque onde estavam os vendilhões era no pátio das mulheres e dos gentios. Então, quando Jesus tira todo mundo dali, esse sinédrio, né, que lógico ganhava dinheiro com aquele comércio no local errado, né? Eles então vão a Jesus para perguntar: com que autoridade o Senhor fez isso? Ou quem te deu tal autoridade para eles fazerem? Está se referindo à purificação do templo. E aí entra uma questão muito interessante, irmãos e irmãs. Você tem que responder a todas as perguntas? Porque existem perguntas que são elaboradas para desqualificar a sua fé, para levar você ao ridículo, à vergonha. Você tem que responder a todas as perguntas. Porque tem pessoas que só vivem respondendo provocações. Eu morei num bairro em Petrópolis que tinha um senhor doente mental. As crianças, os jovens, os cachaceiros, aqueles que não tinham nada para fazer, quando via esse senhor doente, chamava ele de um apelido que ele não gostava. Chamava de capivara, Marisa.
E aí ele xingava, falava palavrão, mas falava, todo mundo ficava rindo. Era uma covardia, né? Depois eu até batizei ele, né, mãe? Batizei seu capivara, ele faleceu. Ele aceitou Jesus, esse senhor doente. Mas tem pessoas que são exatamente igual esse senhor. Não pode ouvir uma palavra, não pode ouvir uma crítica, né? O diabo vai usar uma boca de uma pessoa que ela sai da sua posição, ela se autodesqualifica, né? Ela cai na armadilha do inimigo. Então, muitas das vezes o inimigo vai usar palavras, perguntas, e nós temos que ter sabedoria para falar e sabedoria para não falar. Qual a hora certa para você falar? Qual a hora certa para você não falar? Esse discernimento, quem vai te dar é o Espírito Santo de Deus. Jesus, nesse momento, nesse texto, nessa perícope, não é? Jesus, nessa perícope, ele não responde. Ele não responde. Ele usa da sua sabedoria para fazer uma outra pergunta, né? Na realidade, ele está usando de um argumento, uma técnica muito linda, vinda do céu. Ele não responde, não é? E no silêncio dos seus opositores conseguem colocar na mente deles a resposta que Jesus deu. É muito lindo esse texto. Olha a sabedoria que a gente precisa ter. O problema é que a gente quer falar rápido, na hora. Eu sou positivo. Aquela pessoa que é positiva e fala na hora, geralmente só fala bobagem. Só toma atitude errada. Não é? E é interessante que, olha, eles me perguntaram com que autoridade faz essas coisas, ou quem te deu tal autoridade para as fazeres, a purificação do templo. Jesus respondeu, Nathalie, eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus falou assim, eu que vou fazer a pergunta agora. Se vocês me responderem, eu falo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Tá vendo que sabedoria do Senhor? Jesus acaba respondendo no silêncio na pergunta que ele faz. Jesus pergunta assim, 29, Jesus respondeu, eu vos farei uma pergunta, respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Jesus usa aqui uma técnica rabínica, né, de referir-se ao céu como Deus. Olha, o batismo de João era do céu, ou seja, era de Deus. Os rabinos, geralmente, eles usavam essa palavra para não mencionar o nome de Deus. Jesus está conversando com pessoas intelectuais, com as autoridades religiosas do povo. E Jesus acaba usando, então, a linguagem que eles conheciam muito bem, o cuidado na fala, né? E Jesus diz, o batismo de João era do céu ou dos homens? Não é? O batismo de João era do céu ou dos homens? Quando Jesus usa a palavra batismo, está se referindo à vida de João, à autoridade de João, o caráter de João. Gente, João, ele era um homem tão famoso e tão santo em Israel, que até Flávio Joséfo
Flávio Joséfo, que não era cristão, Flávio Joséfo, um judeu, agora trabalhando para Roma, escreveu um livro chamado Antiguidades, dentro de um livro maior chamado História dos Hebreus, onde ele fala com admiração de João Batista, Marisa, como um homem virtuoso, como um homem santo, como um homem que guardava a palavra de Deus. Ou seja, João era extremamente respeitado. Ele está lá longe no deserto da Judéia, apesar que naquela época, por causa do Herodes, existia uma população muito maior no deserto da Judéia, mais do que tem hoje, né? Mas ele está lá no deserto da Judéia pregando. Ele é um homem extremamente reconhecido. E aí Jesus pergunta: a autoridade de João é do céu ou dos homens? O batismo de João, referindo-se ao seu ministério, referindo-se à sua vida de pregação, é do céu ou dos homens? Qual é a pergunta que Jesus está dizendo? A minha autoridade é do céu ou dos homens? E aí, irmãos e irmãs, 31, eles discorriam entre si. Eles quem? Os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, esse sinédrio ambulante, né? Se dissermos do céu, que na palavra rabínica significa de Deus, dirá: então por que não acreditaste nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então, quando Jesus usa essa palavra, o batismo de João é do céu dos homens, eles ficaram com medo. A gente não pode falar que é dos homens, porque o povo considera João um profeta e já vai arrumar confusão para a gente. O povo achava João um Marte, e era um Marte, né? O maior profeta nascido de mulher. Mas se falarmos que é dos homens, o povo vai se revoltar. E se falarmos que é do céu ou de Deus, Jesus vai falar: por que vocês não creram nele? Porque todo o sinédrio, toda a autoridade judaica, mesmo sabendo que João era um homem santo, íntegro, um perfeito judeu, provavelmente um essênio, depois pesquisa o que era um essênio, né? Era os judeus monges que moravam junto à cidade do sal, que nós hoje chamamos de Qumran, ou Qumran, na pronúncia hebraica, Qumran. João era famoso como profeta, um homem santo, grande homem do Senhor. Mas as autoridades judaicas não acreditavam nele. Não acreditavam que a pregação dele vinha do céu, até porque ele pregava contra a injustiça e contra o pecado dos religiosos. Então eles ficam nessa arapuca, né? Se falarmos que o seu batismo é do céu, ele vai falar: por que vocês então não creram? Mas se falarmos que é do homem, é de temer, porque o povo todo ama João. E era um debate público, em voz alta, todos estavam ouvindo, a multidão estava ali vendo. Como eles não respondem, de certa forma, Jesus está colocando a resposta ali. A autoridade para Jesus purificar o templo é uma autoridade que veio do céu, não dos homens. Jesus dá a resposta a partir da não resposta desse sinédrio ambulante. Muito inteligente, né? Como a gente precisa dessa inteligência, hein?
como a gente precisa dessa inteligência para ficar calado, para perguntar, para falar, para não falar. Gente, hoje Deus, Ele está agindo no mundo nesses princípios das dores. Nós estamos vivendo situações nunca vividas. Estava ouvindo um doutor em arqueologia, ele disse: na história do mundo, nunca tivemos uma pandemia, verdadeiramente pandemia, não, nunca. Não é? Nunca, como essa, nunca. Associado a essa pandemia, tem acontecido muitas coisas. O Brasil ontem decretou em 5 estados emergência hídrica, né, Marisa? Foi? Emergência hídrica. É a primeira vez que isso é decretado em mais de 100 anos. Não é? Até setembro, 5 estados vão ficar em emergência hídrica. Né? Esse decreto de emergência hídrica há mais de 100 anos não é decretado. Acredita-se, por causa da falta de água nesses 5 estados, o preço da cesta básica e da alimentação vai subir muito. Então nós temos pandemia, escassez de água, terremotos e tantas outras coisas acontecendo, como sempre aconteceu, né? Mas acontecendo numa proporção muito maior. Quem sofre está sofrendo muito. Então Deus está falando. E Jesus diz assim: quando essas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a redenção de vocês está próxima. Não é para olhar para o chão, não é para enfraquecer na fé, não é para ficar chorando, é para olhar para cima, porque a redenção está próxima. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nosso pensamento é de fé. É essa força que faz com que a gente ajude o próximo, exerça a justiça, cuide das pessoas. Não é? Se você consegue olhar para o céu, você consegue ajudar o próximo. Se você olha só a situação ao seu redor, você não tem força para viver. Então, irmãos e irmãs, essa palavra é tremenda. Como nós temos que ter sabedoria. A autoridade de Jesus não é dos homens. A autoridade de Jesus é do céu. A autoridade de tirar os vendedores do templo. A autoridade de declarar que aquela casa é casa de oração. A autoridade para pregar no templo. É uma autoridade do céu, não dos homens. Jesus acaba colocando na boca deles essa resposta. Porque eles sabiam que João era profeta, mas não quiseram declarar. Sabiam que a autoridade de João era do céu, mas não quiseram admitir. É a mesma coisa com relação a Jesus Cristo. E aí, amados irmãos e irmãs, eles dizem: se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, hein? Porque todos consideravam João como profeta. Então respondeu Jesus. Então responderam a Jesus: não sabemos. Não sabemos? Lógico que sabiam. A resposta não é não sabemos, é não cremos, Marisa. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas.
Por quê? Porque Jesus, no silêncio deles, na reflexão interior que eles fazem, na conversa particular, no pé do ouvido que eles conversam, é revelado na realidade que a autoridade de Jesus vinha do céu e não dos homens. Tenha sabedoria para falar. Tenha sabedoria para se calar. Tenha sabedoria para responder. Tenha sabedoria para não responder. Nós precisamos, nesse tempo de sabedoria, não temos resposta para todas as coisas e precisamos ter muita sabedoria. Nosso projeto é compartilhar a fé, é levar Jesus para as pessoas, é ajudar o próximo. Essa é a nossa fé. Amém? Esse é o nosso exercício espiritual. Agora, com sabedoria, nós precisamos nos mover. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer muito, Deus, por esse evangelho. Que é um evangelho que nós lemos assim, muitas vezes nem percebemos a riqueza que ele tem. E é tão rico, Pai. Foi narrado por Marcos, por Mateus e por Lucas. Deus, muito obrigado por esse evangelho santo. Pai, possamos ter essa sabedoria que Jesus teve. A autoridade de Jesus é do céu. Mas Jesus teve sabedoria para perguntar e para não responder e ao mesmo tempo construir no coração deles a resposta que eles precisavam. Abençoe nossa vida, Pai, para que tenhamos sabedoria bíblica para viver nesses dias maus, nos alimentando da fé, da esperança e do amor. Obrigado, Deus, pela tua presença conosco nesse evangelho do dia. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amanhã é a solenidade da Santíssima Trindade. Quando nós terminamos o ciclo da Páscoa e retornamos para o tempo comum, o primeiro domingo, logo após o Pentecoste, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Nós pregamos, nós refletimos sobre essa grande doutrina. Essa semana eu estava lendo João Clímaco, um monge do Sinai, do Monte Sinai, egípcio. Ele tem uma frase linda, ele diz assim: adoramos a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Não é? Adoramos a Trindade na unidade. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então amanhã, 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical. E logo depois, às 10 horas, temos a solenidade da Santíssima Trindade. Vai ser realmente um culto tremendo. E à noite, às 18 horas, é o encerramento da nossa campanha de oração pela família, com a pastora Juliane pregando. Então vai ser um dia maravilhoso. Ore também, porque amanhã nós estamos entregando almoço. Vamos entregar 70 almoços, né, mãe? A média, 60, 70, né? Almoços. Então nos ajude em oração. Se você quer também fazer uma oferta para abençoar, pergunta a Marisa aí como faz, tá bom? E a gente tem feito uma obra bonita para a glória do Senhor. Sempre para a glória do Senhor. Amém? Tem aniversário hoje, Marisa?
Maria, do pastor João Batista, faz aniversário hoje. Irmã Maria, do pastor João Batista, que alegria, que bênção. E a Jane não está aqui não, mas ela pediu a Tereza que pedisse oração por ela e pela família. Orar pela Jane e pela família, que não está conosco ao vivo, mas pediu, né? Hoje faz 7 anos que meu Senhor me deu os maiores presentes. Hoje é aniversário da Liz. Ah, hoje é aniversário da Liz, faz 7 anos, hein? Vai ter então, eu já sei o que vai ter lá. Cajuzinho, pastel de carne e bolo, hein? Me dá até água na boca. Fala. Que beleza, Liz. Um beijo, Liz. Mostra a Liz eu dando um beijo para ela. De novo. De novo. A Liz é muito linda. A Liz é linda, inteligentíssima, uma serva do Senhor. A Liz parece que o João Batista. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar também pela pastora Deise, que mandou até uma foto da sobrinha dela, que está internada com asma. Uma criança. Aquela criancinha internada, mãe, com um aparelho assim no rosto, né? Com asma. Acho que é Luísa, né? Orar pela Dona Maria, que faz aniversário hoje, pela Marina, que operou, pelo Sosmar, que está com trombose, pelo Dimar, que já teve alta, pela Moisete. Ei, Moisete, Ivete, um beijo. A Ione está dando parabéns para Renata. É meu aniversário, Renata Amaral. Renata Amaral também. Feliz aniversário, Renata Amaral. Vai ter bolo, cajuzinho, pastel de carne. Renata Amaral, né? Orar também pela Luzia, que cuida das irmãs. Orar pela Madalena. Oi, Madalena. Orar pela Jael também. Né? Pelo diácono Livingston e pela ordem diaconal da Igreja Metodista no Brasil. Né? Orar pelos pastores, bispos, pela vida de cada irmão e irmã da Igreja Metodista e da igreja também que você congrega. Igreja Batista, Comunidade Evangélica, né? Orar pelo nosso irmão Cláudio Roberto, lá em Goiânia. Ele tem um grupo de oração da Igreja Católica que acompanha, Marisa, o nosso Evangelho do Dia. Um beijo para os goianos. Ah, é? A Liz mandou outro beijo. A Liz já mandou outro beijo. Então, um abraço aí para a Goiânia, para essa comunidade da Igreja Católica que nos assiste também no Evangelho do Dia. Fico muito feliz. E um beijo especial também para todos os irmãos e irmãs que fazem aniversário hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelos aniversariantes. A Renata Amaral, a Liz. Que alegria, Pai. Maria. A Dona Maria, esposa do pastor João Batista. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, pelos meus irmãos e irmãs que acompanham de segunda a sábado o Evangelho do Dia. Muito obrigado, Pai. Tem sido um tempo de muita paz, de muita graça, de muita força espiritual. Nos dá força física e mental para que a gente continue, Pai, fazendo o Evangelho do Dia todos os dias. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo recurso espiritual, financeiro, físico que o Senhor tem dado a cada irmão e irmã. Eu abençoo, Pai, aquele que precisa de porta de emprego, vida financeira abençoada. Eu abençoo aquele que precisa de cura divina, Pai. Deus, nós estamos aí no início de uma terceira onda. E o Senhor é poderoso para impedir que essa terceira onda venha se concretizar. Deus, eu oro, Pai, por cada pessoa que está doente. Pai, aquela criança que está com asma, aquela menininha da irmã Deise Coimbra, nossa pastora. Deus, tenha misericórdia, Pai. Ajuda teus filhos e filhas. Deus, agora, Pai, nos dê um sábado abençoado. Toma o pastor Orlando Lima Júnior, sua esposa Adriana, a Eliette, seu irmão. Deus, toma, Senhor amado, nossos irmãos e irmãs tão preciosos. Sônia Galdino, Walter Galdino, toma Eni, toma o Valmir, toma o Livingston,
Toma, Senhor amado, Cláudio Roberto. Toma, Senhor amado, a Penha. Toma, Senhor amado, a Luzia, lá em Rondônia, de Paraná. Deus, a Juliane, Senhor. Toma cada pessoa que está pedindo oração. Toma, Senhor, a Liz, que faz aniversário, a Renata Amaral, a Maria. Deus, eu coloco essa palavra de ação de graças. Eu coloco, ó Deus, diante de Ti cada pedido, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Dalila Sardinha, Martinha, com Jesus é só vitória. Vivendo, morrendo, qualquer forma, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus te dê um sábado lindo, abençoado, que haja paz em Jerusalém, que a igreja cristã de Jerusalém seja abençoada por Deus, que os judeus sejam abençoados por Deus, que os muçulmanos sejam abençoados por Deus, a tal ponto que todos venham reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como Messias. Amém? Glória a Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Eu disse evangelho do dia de segunda a sábado, mas na realidade, Marisa, o evangelho dia de segunda a domingo, né? De domingo a sábado. Não é de segunda a sábado, é de segunda a domingo, ou de domingo a sábado, porque o evangelho do dia nós também pregamos no domingo de manhã, não é? E amanhã é a solenidade da Santíssima Trindade. Deus te abençoe, te dê um santo sábado e te dê um domingo muito lindo de celebração ao Senhor. Um beijo, a paz do Senhor Jesus.